Olá, eu acho que agora foi. A conexão tá baixa, deve ser por causa da chuva. Aqui é a Daniele, né, do canal de numerologia, sou numeróloga e eu queria falar um pouco sobre relacionamentos, sobre os números do relacionamento. Você sabia que dentro do teu nome já tá marcado como você vai se relacionar? Inclusive, como vai ser sua sogra, tá? Sua sogra, seus parentes. Dentro do teu nome já tem tudo isso marcado. E aí tem uma coisa que eu não gosto muito quando falo isso mas então eu tô destinado a ter esta vida do jeito que eu tô. Não necessariamente. Nós temos vários desafios e dentro desses desafios também tem várias coisas que vêm para ajudar a gente, né? Para coisas boas dentro desse desafio, qualidades interessantes. Tô mexendo aqui que eu tô no meu cantinho de meditar. E aí, mensagenzinhas no celular. E aí, por exemplo, dentro o teu número, do teu ano, do teu ano, né? O som do teu ano, tem uma forma de você se relacionar e tem um tipo de parceiro com o qual você gostaria de se relacionar. Não é uma coisa assim de que, eu não posso, por exemplo, números complicados. É uma pessoa que soma a data de nascimento toda, dá 1, uma pessoa que soma a data de nascimento 1 também, ou 8. São relacionamentos mais turbulentos. Normalmente são bons relacionamentos para trabalho, tá? Mas relacionamentos amorosos são mais turbulentos porque os dois estão tentando mandar na relação. Mas tem como isso dar certo? Tem, porque tem outros números aí nesse meio. Tem outras coisas que você pode aprender sobre o outro, sobre a qualidade do outro e até onde você está disposto a abrir mão os dois. É interessante quando faço mapa de casal, que já são. Vou chegar e dizer pro casal assim: olha, termina que não vai dar certo. Não é isso. Não é essa a questão. A questão é, tá, tenho essa situação e é uma situação que me deixa irritado. Por exemplo, uma pessoa com caminho de vida 1, que é a data completa do nascimento, tem uma forte liderança, tem um forte assim comandar, e uma pessoa 8 a mesma coisa. Então uma pessoa 8 a mesma coisa também tem essa coisa de liderar, só que de uma outra forma, mais imponente. Então elas duas juntas vão ter atritos. E aí quando eu faço mapa de um casal assim, é bem mais interessante, porque a gente vê aonde eles podem, o que um gosta de fato no outro, porque tem outros números que dão outras nuances, o que um gosta de fato no outro, o que pode talvez conversar. Um caso desse tem uma coisa ser conversada, olha, vamos negociar, entrar em negociação mesmo, vamos negociar o que vai ser feito, ou trocar. No final de semana um escolhe, umas férias um escolhe, em outras férias outro escolhe, e o acordo é que vai aceitar isso, com certas regras, ser acordado mesmo. Aí você pode dizer assim, mas Dani, isso tira o romance das relações. Sinceramente, uma pessoa 1, uma pessoa 8, ela pode ter outros números, como no 6, no nome, no primeiro nome, ou uma letra F, O, que faz com que a pessoa tenha também esse lado mais romântico. 1, 2 também tem esse lado um pouco mais romântico. Mas, contudo, vai saber entrar nessa negociação. E isso não quer dizer que vai tirar o romance para aquela pessoa. Simplesmente que já está acertado e que não vai ter problema. E aí o caminho vai estar aberto para esse romance surgir. Então, nada é tão definitivo, nada é tão preto no branco, não pode. Por exemplo, uma pessoa com o número 2, número de caminho 2, que é número de caminho que eu tô falando é data de nascimento. Você soma todos os números da sua data de nascimento e reduz a um número, né? Porque aqui eu tô trabalhando só com os números pitagóricos, de 1 a 9. De uma forma sintética, tá bom? E aí você fala o seguinte:
A pessoa 2 é uma pessoa que combina com todos os outros números. Talvez com 2. E talvez uma relação 2 com 2 não seja tão boa, porque os dois têm muito da energia de... Como eu vou dizer isso? É que o 2 é energia puramente feminina. E se ela tá no negativo, ela fica completamente subserviente. Não quero que me interprete mal achando que eu tô falando que feminino é subserviente. Mas é uma energia de acolhimento. E o acolhimento no lado negativo traz esse tipo de coisa. E aí pode ser um casal que não consegue resolver nada, porque tá sempre em dúvida de alguma coisa, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Mas o casal, o 2 com 1, pode ser, é bom, porque vai ter um e o 2 são pares complementares, mas pode ser que eles não se desafiem a melhorar. Mas pode ter outros. Mas por que eu tô falando isso? Porque, teoricamente, é um número que se dá bem com todo mundo. O 6 é um número que se dá bem com todo mundo. Porque o 6 é um número da harmonia e o 6, principalmente, é um número de família. Se você tem um 6, aí vai a dica, independente de relacionamento, se você tem um 6 na tua data completa, presta atenção em como você lida com a sua família. Porque isso é uma chave, tanto para os seus relacionamentos, se você não tem um relacionamento, tanto para o seu relacionamento atual, mas como para a tua vida como um todo. Não é o tá bem com a família, tá ali grudado na família o tempo todo, mas ter um relacionamento saudável com a sua família. Para quem tem 6, isso é muito importante. Isso ajuda a caminhar. Como, por exemplo, uma pessoa que tem um número 9... é uma pessoa que invariavelmente vai ter momentos de querer ficar sozinha. E dentro de um relacionamento, se você está se relacionando com uma pessoa 2, com 2 no nome todo, com 2 na data de nascimento, ou algum outro número, ou algum outro 2 forte, né? Desculpa estar mexendo aqui. Algum outro 2 forte, a pessoa pode não entender. E aí, o que eu faço quando eu faço um mapa de um casal assim? É esclarecer que não é que a pessoa 9 tá deixando aquela outra pessoa de lado, não tá gostando mais ou tá mexendo na carência daquela pessoa, mas que aquela outra pessoa necessita de momentos onde tá mais quieto, mais sozinho, mais sozinha, né? Mais introspectiva. E uma pessoa 2 pode não entender isso. Como uma pessoa 9 pode não entender por que o 2 tá querendo tanto. Fala assim, poxa, por que você não consegue ficar um momento sozinho? Mas o 2 gosta de pessoas. O 2 gosta de ter alguém para conversar. O 2 gosta de ter alguém para compartilhar as coisas. Então, quando você está num relacionamento, é muito interessante você entender como o outro funciona. E é isso que eu faço nessa leitura, né, do casal, leitura do mapa dos dois. Porque para ver como funciona. Porque a partir do momento que eu sei que o outro precisa de um momento de isolamento, eu vou dar essa abertura, mas eu quero que o outro entenda que em alguns momentos eu também vou precisar de que me dê atenção, porque é a necessidade do outro. Então, quando os dois sabem disso, é aí que entra as famosas concessões, porque às vezes a gente concede coisas que não tem nada a ver. Eu lembro sempre de uma historinha que, assim, um casal passava a vida inteira, ele deixava a bunda do pão, os cantinhos do pão para a esposa, e a esposa sempre comia o meio. E aí, ele, quando estava mais velho, fez o seguinte, falou assim, quer saber? Eu gosto do canto, eu vou comer o que eu gosto. Aí a esposa olhou e falou assim,
Nossa, que bom que você deixou a parte que eu gosto pra mim. E aí, não quer dizer com isso? Porque a concessão que ele fez a vida inteira, achando que a esposa gostava daquela parte do pão, na verdade não era. Por quê? Porque os dois não conversaram, os dois não souberam entender o que o outro precisava. Por isso, quando eu falo de pessoas com números diferentes, né? Quando você soma o nome todo, e aí traz parte da personalidade, traz o tipo de vida dela, o tipo de caminho que ela vai seguir. E aí é você conhecer. Olha só, o meu número é um número 7. Então, uma pessoa 7 é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de planejar. Então, se você joga com uma pessoa 7, uma coisa assim, nossa, vamos fazer agora, mas espera aí, da onde você tirou isso? E aí o 7 com uma pessoa 5, né? Uma pessoa que é mais espontâneo, tá sempre mudando, e aí os dois não se entendem. A partir do momento que os dois conversam francamente qual é a personalidade de um do outro, isso já dá uma abertura. E a intenção dos mapas de relacionamento que eu faço é dar essa abertura, esse caminho de fala entre os dois. E aí, isso é quando eu faço o mapa de relacionamento. Mas, Dani, eu tô sozinho e queria entender a minha forma de amar. Aí também tem isso, nossa, porque a partir do momento que você sabe, voltando pro 7, que você sabe que a tua forma de amar é uma forma mais racional, é uma forma que ele é até veloz, mas a partir do momento que está planejado, é uma pessoa que gosta de estudar o caminho. E a partir do momento que está planejado, está estudando e vai, é uma forma mais racional. Ah, mas não é romântico? Não gosta de verdade? Não sente emoção? Sente. Mas o modo operante é o racional. E aí você entendendo o seu modo de agir, você vai entender também que tipo de pessoa eu quero. Lembra que eu falei, no início eu falei de que se já é o casal que normalmente dá briga, 1 ou 8, né, que são dois números fortes que gostam de comandar, gostam de brigar, se ainda não é um casal, você já sabe que aquilo ali não vai. A não ser que, eu me apaixonei, não sei o que, alguma coisa, e você vai entender. E aí você já começa esse processo de entender. Mas se não, você já sabe, olha, eu não gosto desse tipo de coisa. Em relacionamento, a gente também precisa fazer, eu já fiz várias vezes, tá? Como eu tava solteiro. Do que eu quero, do que eu não quero no relacionamento. Do que eu quero, do que eu não quero uma pessoa. Do que eu quero, do que eu não quero no meu namorado, no meu noivo, no meu marido. O que eu quero? Que tipo de relacionamento eu quero? E aí eu falo que eu fiz várias vezes porque em alguns momentos eu não entendia muito bem. Tá, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, mas aquilo eu tolero, aquilo outro eu não tolero. E aí nessa história, eu tô tremendo eu tô segurando com a minha mão. E nessa história a gente começa a prestar atenção como algumas coisas são mutáveis e outras não. Por exemplo, uma questão pra mim, pra Daniele, família é importante. Então, se é uma pessoa que gosta de estar ligada à família, isso é uma coisa importante, era uma coisa que nunca mudou nas minhas listas. E aí você passa a se conhecer pelo que você quer. E aí quando você olha aquela lista, você fala assim, tá, mas dessas características que eu quero, eu tenho alguma delas? Eu preciso de uma pessoa paciente, porque de vez em quando eu viro, porque eu tenho 5 também, eu tenho 6, tenho 5, eu viro e quero mudar, quero fazer um monte de coisa, então eu preciso de uma pessoa paciente. Mas será que eu cultivo a paciência também? Aí eu fui aprendendo a cultivar a paciência também. Eu olhar para a tua lista e ver assim, o que eu quero? E para quem já está no relacionamento, é encontrar as características do outro que você mais gosta. Em vez de a gente costuma
dar atenção ao que a gente não gosta, pra tudo. E aí, quando tá no relacionamento já há algum tempo, você já começa a ver, já começa a criticar algumas coisas. E a gente esquece das coisas boas. Então, antes de pensar na crítica, pensar assim, o que de bom tem nessa pessoa, no nosso relacionamento. Aí você vai ver assim, tá, mas isso aqui tem de ruim e eu não quero. Por que eu tô falando isso? Pra ver primeiro o que tem de bom. Porque quando você for conversar com o teu par, né, com o teu companheiro, sobre aquele assunto, você tá mais ameno e conseguir falar dentro de uma razão. Porque no primeiro momento você vai precisar usar a razão. Então, tá bom, a pessoa não é um monstro que eu tô pintando, mas tem isso aqui que eu não gosto. Tem essa ação que ele faz, que aparentemente pra ele é boba, pra ela é boba, mas pra mim é um absurdo. Só que às vezes pra outra pessoa não é nada demais. Então, chega, olha, toda vez que você faz isso, aí fala o fato, tá? O fato concreto. Toda vez que você faz isso, toda vez que você deixa a toalha molhada em cima da cama, me dá um nervoso, me dá uma agonia, eu fico irritada, porque a toalha molhada vai ficar com mofo, e tenho alergia, vai deixar a cama molhada quando for dormir, e você colocar todas as explicações, mas dizer o fato primeiro. Depois a gente fica assim, ah, mas eu já falei isso várias vezes. Às vezes não falou. Dessa forma que eu tô cadenciando, você primeiro tá apresentando um fato. Porque teoricamente, óbvio, já tá. Claro que ele sabe esse fato. Às vezes ele nem. Eu tô falando ele, porque eu tô colocando no lugar. Mas ela, ele, nem sabe. Nem se toca que aquilo, acha que é bobeira, acha que gosta de reclamar. E a partir do momento que você explica de outra forma, você já partiu para um outro lugar. Um lugar onde ele sabe que este fato me incomoda, não só porque eu quero mandar, porque para mim é importante que as coisas estejam em ordem. Isso faz bem pro meu emocional, eu encontrar as coisas. Quando eu não encontro as coisas no lugar, não é só a irritação, eu perco a noção, eu perco mais tempo e isso me deixa assim, assado. Eu me deixa frustrada e aí você joga a emoção, ao fato, depois como se sente e o que você precisa. Olha, poderia toda vez fazer isso? Eu tô dando um exemplo assim, porque quando a gente tá falando de relacionamento, de números, são coisas simples que às vezes podem ser resolvidas. E eu acho que eu já falei demais. Já tô aqui falando bastante. E eu peguei e simplesmente falei assim, que eu me propus agora em maio, e eu só tô começando agora, a falar sobre mapas de relacionamento, até junho, né? Mapas de relacionamento, relações, amoroso, envolvendo um pouco também dos números. Um pouco dessa ideia. Aí eu simplesmente peguei o celular sem roteiro e tô aqui falando com vocês. Então, muito obrigada pra quem ficou aqui assistindo, aqui, a Val. Se aparecer outra pessoa, não vi aqui. Mas muito obrigada pra quem estava assistindo ao vivo. E até mais. Até um próximo vídeo. Tchauzinho. Se tiver alguma pergunta do que eu falei, pode colocar aqui nos comentários do vídeo, que talvez eu faça um outro vídeo explicando, né, com uma cadência melhor. Ou respondo no próprio comentário marcando, tá bom? Beijos, tchau, boa noite pra todos.